It's so hot, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, web espectadores. Me chamo Cristiele Medeiros, sou advogada e hoje iremos apresentar mais um episódio do nosso Podilé Jurídico, o 23º episódio. O mundo jurídico como você nunca viu. É isso aí, doutora Cristiele. E eu quero pedir para vocês fazerem a inscrição no nosso canal, seguir o nosso Instagram e o nosso Facebook, pod_lege jurídico. Não se esqueça. Faça a sua inscrição no nosso canal, comentem bastante nesse episódio e compartilhe também, mandem aí para os seus amigos. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante no meio jurídico. E Dr. Kennedy, presente o nosso convidado de hoje. Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos para mais uma vez trazer informação de qualidade. Hoje temos a grata satisfação de estar recebendo o Dr. Alex Castro, né? Isso. Alex Castro, advogado, atuante, que nos abrilhantou hoje em Piripiri, participando de uma palestra sobre direito de família. Aproveitamos a brecha e trouxemos hoje para o nosso estúdio. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, é uma felicidade estar aqui com vocês, né? Esse podcast que já traz uma tradição aí semeada, né? De 23 episódios. Fico grato de fazer parte dessa história e tenho certeza que colheremos bons frutos para toda a sociedade, esclarecendo, produzindo conteúdo de qualidade, verídico, né, informando a população e contribuindo para o conhecimento e cultura jurídica. Tenho certeza que será muito gratificante participar aqui com vocês hoje. Com toda certeza. É isso aí, o doutor estava participando de um congresso de direito de família aqui em Piripiri, doutor que é de Teresina, né? Isso. Teresina, e veio diretamente para esse congresso e palestrou com o tema marketing jurídico, não foi isso? Exatamente. E acabou a palestra, já veio direto para os Foi estúdios. sequestrado aqui para o podcast. Já veio direto para os estúdios do Podilé. O homem não deu tempo nem de participar do coffee break lá. A gente nem comeu, porque todo mundo deu a pausa no evento para ir pro salgadozinho ali, um suco e tudo. Ninguém nem comeu. Aí o doutor chega aqui e só tem água. Só tem água, pai, eu faço. Nunca mais eu vou naquele... É o que disse que tem na xícara, né? O espectador pode dizer só disso. É verdade, né? A doutora, nunca mais vou naquele Podilé. Me sequestraram num banquete Simbom para me oferecer só água. Então é isso aí. O assunto de hoje também vai ser o assunto da palestra que o doutor palestrou no Congresso de Direito de Famílias aqui em Piripiri, que é marketing jurídico, empreendedorismo na advocacia e o início da carreira na advocacia. Doutor Kennedy, você ia falar alguma coisa aí? Doutor Alex, nós sabemos que hoje, em todos os setores que a gente atua, a concorrência está presente. E a concorrência, a cada dia mais, ela se acirra. Então, certamente, se destacam dentro dessa concorrência aqueles profissionais que são mais bem preparados. No caso específico dos advogados, além do conhecimento jurídico, e devido ao grande número de advogados atuando em todas as esferas, em todos os locais, certamente é necessário que se adote alguma ferramenta para que esse advogado, principalmente aquele que está iniciando as suas atividades, consiga se destacar nesse grande mar que existe. Eu queria que o senhor começasse nos dando informações a esse respeito. O que fazer para se destacar nesse mercado tão competitivo? Kennedy, eu acredito que o primeiro ponto é dizer que a concorrência é uma questão de perspectiva, né? É a percepção que nós encaramos uma determinada realidade. E como toda realidade, ela pode ter várias facetas, vários ângulos para se observar. Imagine você que uma pessoa sai recém-formada em Piripiri, um universo com uma população conhecida, delimitada, e ela decide atuar em um nicho específico, direito previdenciário. Se você pegar a população de Piripiri,
somar os advogados que tem em Piripiri, que atuam nessa região, né, presencialmente, você vai ver que vai ter uma média de pessoas aptas a serem clientes, né, a serem beneficiários ali do INSS, né, a pleitearem direito diante da Previdência para cada advogado. Vamos supor que, fazendo esse cálculo bem simples, nós temos uma média de 150 pessoas para cada advogado em Piripiri, né? Supondo. E se quiser deixar o número bem redondo, vamos colocar 100 para 1. Né? 100 pessoas com potencial de pleitear benefício do INSS aqui na região de Piripiri, Pedro II, Piracuruca, essa região do meio norte piauiense. Então, você já tem uma perspectiva, você tem um ângulo para encarar o que seria uma concorrência. A partir do momento que você entende que a sua atuação não está delimitada nesse aspecto geográfico, você já muda a sua perspectiva. Você já muda o ângulo de encarar a construção do que seria uma efetiva concorrência. Então, o primeiro ponto que o marketing jurídico nos permite é analisar a situação com mais resiliência, né? Com quem eu estou concorrendo, né? E aí eu acredito que a gente concorre com nós mesmos, né? Porque o que vai nos definir dentro de uma construção de um empreendedorismo jurídico é a nossa capacidade de investir em nós, em tempo de estudo, de capacitação, de investimento de ferramentas, bem como o próprio marketing jurídico, né, que deve ser sempre aliado a todos os outros instrumentos da cultura jurídica, como o próprio direito em seu mérito, para que você consiga alcançar uma população maior, um potencial maior de clientes, né? Então, assim, de início, a gente pode dizer que hoje, com as ferramentas da globalização, da internet como um todo, e todas as ferramentas ali postas, você consegue ter uma ferramenta apta a ampliar essa perspectiva do que você encara como concorrência, né? Uma coisa é você encarar que a sua possibilidade de clientes é somente geográfica, na sua localidade presencial. Outra é você entender que, independente do seu nicho de atuação, você consegue estar alcançando um público-alvo da sua advocacia. Então, no seu entendimento, conforme você acabou de expor, as ferramentas digitais disponíveis hoje permitem que o advogado ele consiga, na verdade, universalizar o seu campo de atuação. Foi isso que eu entendi. A pandemia mostrou isso pra gente, justamente. Exatamente. Eu costumo dizer que o marketing jurídico ele é um marketing humano, né? Nós, advogados, nós precisamos ter várias bases, vários pilares de sustentação da nossa advocacia. E o marketing, como já diria ali o querido cantor Chico Sainz, eu não sei se vocês conhecem, mas é um cantor pernambucano muito bom, né? Ele fala assim, a propaganda é a alma do negócio, né? Então, não é diferente para a advocacia. A propaganda é a alma do negócio. Você está vendendo constantemente na condição de advogado. Você vende a sua imagem, né? Você vende sonhos, você vende ideais, você vende direitos. Liberdade, vida, né? Então, pode parecer ríspido assim ao primeiro ouvir. Como assim um advogado é aquele sujeito de direito o qual é incumbido da responsabilidade de ser indispensável ao serviço e o acesso à justiça? Como é que você vende esse encargo constitucional atribuído para essa categoria em status de autarquia federal, revestido pela OAB? Pois bem, você está vendendo. A questão é, o advogado que não tem cliente, ele não exerce o direito. Você precisa do cliente para exercer o direito, né? E ninguém vai exercer deliberadamente de forma pro bono, até porque seria uma violação ética. Então, o advogado, para angariar clientes, ou para exercer o direito, para cumprir com a sua função social constitucionalmente pré-estabelecida, ele precisa ter o cliente. Então, para ter o cliente, para exercer sua função social, ele precisa vender, ele precisa alcançar, ele precisa convencer, você precisa fazer um ato jurídico perfeito de contratação de honorários advocatícios por serviços advocatícios. Então, é um primeiro ponto assim, da gente passar a observar. O doutor Kent falou da questão, bem na primeira pergunta, falou sobre a questão da concorrência, né? E a concorrência ela não é exclusiva da advocacia, dos advogados. A advocacia é bastante concorrida. Mas se você for ver, a maioria das profissões são concorridas. Se você abre uma lojinha de roupa, olhando pro lado de empresários, né? Se você abre uma lojinha de roupa, você vai ver que tem várias lojas de roupa.
E aí você entra a questão do marketing. O marketing ali para você atrair clientes para sua loja. Sim. E a questão da advocacia é do mesmo jeito, né? A concorrência, né? A concorrência no sentido geral, né? Porque como o doutor falou, a concorrência somos nós mesmos, né? E as ferramentas digitais, e a pandemia veio e mostrou isso pra gente, né? Ela veio para melhorar, lógico, você tem que saber usar também, né? E a advocacia, ela não é uma profissão isolada que não deva evoluir, né? Porque a partir do momento que você trabalha no marketing digital, marketing jurídico ali, você está evoluindo também, porque antes você não tinha isso. Hoje é PJE, antigamente você tinha que ir no fórum, dar carga de um processo. Sim. Hoje é um PJE, ferramentas digitais. Por que o advogado não pode evoluir dessa forma? Né? Então, eu vejo que sim, com a evolução da internet, com a evolução da tecnologia, com a evolução do meio digital, a advocacia, os advogados sim precisam evoluir junto com essas tecnologias e usar essas tecnologias em prol do seu trabalho, né? Da advocacia, para melhorar a advocacia. Uhum. Eu costumo ouvir muito, né? Procurar ouvir bastante quem veio antes de mim. Aprender, né? Pedir conselhos e, graças a Deus, na minha curta caminhada aí como advogado, que está ultrapassando agora os 3 anos, eu já fiz boas amizades, né? Que são referências da advocacia piauiense e da advocacia nacional. E uma delas, né, assim, eu entrego um abraço muito grande, doutor Nazareno Té. Nós estávamos almoçando. Sou fã né? dele. Quem é criminalista, Cristiano, tem que conhecer ele, né? Não, é impossível. A gente estava almoçando e ele me Inclusive, contou. já que ele é seu amigo, faça um convite aí pra ele vir pro Podcast. Pois Já que ele é seu amigo aí. Doutor Nazareno está convidado, viu? Beber água aqui no Podcast. Eu gosto de assistir os videozinhos dele no YouTube. Não, ele tem vídeos muito bons. E aí, certa vez, a gente almoçando, ele foi me contar como foi a chegada dele. Ele veio do Ceará, né? Ele não é natural de Teresina. Então, ele veio do Ceará, ele veio de um cargo público para cá, tentar a advocacia do zero. E naquela época, ele me contou qual foi a estratégia de marketing dele. Né? E eu vi naquilo ali, eu vou compartilhar com vocês, com licença poética, assim, doutor Nazareno. Me gerou tantos insights, porque... Veja só, ele disse, a minha época, a forma que nós tínhamos de divulgar o nosso trabalho era o jornal. Então, ali o Código de Ética permitia anúncios no jornal, por exemplo. Entrevistas em televisão e pelos veículos de comunicação convencionais. Não tinha rede social, não tinha internet, né? O computador, internet veio ali nas décadas de 90. Então, aqui para o Brasil. Então ele disse que precisou fazer o quê? Ele pegou um anúncio, ficou estudando o anúncio dos concorrentes, dos outros advogados. Aí ele disse assim, vou fazer diferente. Vou colocar assim, Nazareno T, THE, que é a abreviatura já de Teresina. Aí ele disse, gerou uma empatia, gerou, pelo próprio nome dele, né, ele gerou uma empatia com o potencial cliente. Nazareno Té, seu advogado 24 horas. Aí ele disse que aquilo ali era um anúncio diferente, né? Ele explicou lá, fez a postagem, tinha uma foto dele, dizendo na área de atuação e tudo. E para a área criminal, que era que ele atua até hoje, foi muito bom, né? O cliente dele realmente pode precisar 24 horas, 24 horas, né? A qualquer hora do dia. Então, aquilo me gerou alguns insights, né? Como é que hoje eu posso falar que eu sou o seu advogado 24 horas? Né? Eu fiquei perguntando, poxa, o doutor Nazareno então já tinha, então deu certo para ele. Preciso replicar essa estratégia para o dia de hoje. Né? E olha que interessante, o caminho sempre é pensar fora da caixa. Realmente não tem como ter resultados diferentes se a gente vem fazendo o mesmo. Né? Você precisa ali pensar fora da caixa. Precisa evoluir. E para a jovem advocacia, Felipe, nós sabemos que existe um desafio muito grande. O volume de advogados recém-ingressos, né, no quadro da ordem, eu acredito que só nesse semestre, de agosto para dezembro de 2022, nós já entregamos mais 150 carteiras. Eu participei da entrega de mais 150 carteiras. Eu posso olhar para aquilo e dizer, mais 150 concorrentes. Né? Eu posso ter essa ilusão.
Quando, na verdade, o que a advocacia nos pede... E quando você já faz esse pensamento, você já está praticamente desistindo. Eita, mas 150... É uma desculpa que a gente coloca pra gente, né? É aquela bola de ferro, tem aqueles prisioneiros que tem uma bola Sim. de ferro, você tá botando a bola de ferro no seu pé pra você não sair daquele lugar. Na hora que você pensa, 150 advogados entrando no mercado, eita, a gente já se coloca pra baixo Sim. mesmo, entendeu? Esse é o problema, né? É a forma que você está encarando aquela realidade. Então, o que é que eu procurei fazer? Criar uma estratégia onde os pilares do marketing, e aí eu vou falar logo mais sobre esses pilares, que são desde pilares de relacionamento, ou a forma de relações interpessoais, o que nós construímos ao longo da nossa vida, de amizades, vínculos familiares, né? A própria imagem que você transmite, independente de ter um contato direto, o que é que você informa, tudo isso faz parte de um marketing de relacionamento, né, que você vai potencializá-lo através das ferramentas digitais. Mas não é simplesmente chegar no digital e pronto. Né? Existe um caminho. E assim como tantos outros, esse caminho foi seguido. Né? Esse caminho foi seguido. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O doutor acredita que tipo assim, um produto X, né? Ele não tem tanta qualidade, digamos assim. É um produto que não tem tanta qualidade. Mas também não é um produto ruim. É um produto mediano ali, digamos assim, né? Um produto X. Você acredita que um bom marketing possa fazer que esse produto venda aos baldes, digamos, na linguagem popular? Com certeza. Com certeza. Pronto. E aí eu queria dar um exemplo, que eu já até falei aqui pros dois. Não lembro se falei pra Cristiane, mas eu já comentei com o John Kennedy. 1979, salvo engano, não tenho certeza, mas isso não importa. A Pepsi quis saber por que a Coca-Cola vendia mais do que ela. Sim. Você já ouviu essa... Ouvi a história, mas Pronto, pode prosseguir, por pronto. favor. A Pepsi queria saber por que a Coca-Cola vendia mais do que ela. E aí ela fez um teste, pegou um copo de Pepsi, um copo de Coca-Cola e deu para as pessoas, sem dizer qual era o Pepsi, qual era a Coca-Cola. Uma maioria esmagadora disse que a Pepsi era o refrigerante mais gostoso. Aí a Pepsi ficou assim, mas, poxa, se o meu refrigerante é o mais gostoso, por que a Coca-Cola vende mais do que a minha marca, do que o meu refrigerante? E aí, anos depois, um cientista resolveu refazer o teste. Só que ele fez o teste com uma máquina que identificava as ações neurais. Justamente. E refez o teste. Deu um copo de Pepsi e um copo de Coca-Cola para as pessoas. E novamente a maioria esmagadora das pessoas escolheu a Pepsi, né? Só que aí ele pegou e fez de novo o teste. Ah, sim, aí quando as pessoas escolheram a Pepsi, sem saber qual estava bebendo, e a maioria esmagadora escolheu a Pepsi, o aparelho identificou uma reação numa parte do cérebro ligada ao sabor, provando que de fato a Pepsi era mais gostosa do que a Coca-Cola, né? Aí ele pegou e fez de novo o teste, mas dessa vez ele falou para as pessoas qual refrigerante as pessoas estavam bebendo. Ó, você está bebendo Pepsi, você está bebendo Coca. E aí o resultado do teste mudou. A maioria escolheu Coca-Cola. Sabendo que estava bebendo Coca-Cola, a maioria escolheu Coca-Cola. Porém, a parte do cérebro mudou. Entendeu? Não foi mais a parte ligada ao sabor, e sim a parte ligada às emoções. Porque aí depois teve a conclusão do teste. Porque o marketing da Coca-Cola, ela é ligada à felicidade, prazer, emoções. E a pessoa, quando bebe uma Coca-Cola, ela não bebe nem pensando no sabor, mas justamente nas emoções. Você está feliz bebendo uma Coca-Cola, porque o marketing da Coca-Cola é sempre em cima disso. Ou seja, o forte da Coca-Cola não é o sabor, não é a sua fórmula secreta que só 2 pessoas sabem e que não pode nem andar no mesmo avião. A fórmula secreta da Coca-Cola é o marketing. O Papai Noel é vermelho por quê? A roupa do Papai Noel. Antes a roupa do Papai Noel era verde. A maioria dos países adotava a roupa do Papai Noel verde. Mas a Coca-Cola fez um marketing tão forte que hoje em dia todos os países usam a roupa do vermelho do Papai Noel. É muito interessante, porque eu acredito que entender a base do marketing,
que a gente fala muito hoje do marketing digital, né? Mas entender que esse marketing ele tem todo um viés do estudo da pessoa humana, né? E aí eu não sou nenhum especialista em publicidade, mas compartilhando um pouco assim da minha trajetória, eu consegui entender alguns pilares. O primeiro deles, a questão do relacionamento, né, que eu já tinha mencionado anteriormente. Você, como advogado, você vai lidar com pessoas. Então, se você quer advogar e não gosta de pessoas, talvez não seja a profissão para você. E está tudo bem. Ou pode até ser. Existem vários tipos de advocacia, né? Nós vamos ter escritórios que têm ali um sócio que é interno, né, e outro sócio que é externo. Mas administrativo, né? Mas em via de regra, exige essa habilidade interpessoal. Você, nem que seja para se relacionar com seu sócio, você vai ter que se relacionar com alguém. Você não vai viver enclausurado. Então, essa habilidade da relação interpessoal, ela é muito frágil no reconhecimento do nosso próprio sistema educacional. O sistema educacional, que é um sistema meramente bancário, onde alguém deposita o conhecimento a você, né? Até o próprio termo aluno vem de alunos, aquele sem luz, o A é um prefixo negativo, aquele sem luz. Então, deposita e se espera critérios objetivos daquilo que foi depositado. Quando, em verdade, algumas outras habilidades não são levadas em conta na construção da avaliação do desenvolvimento humano, no que tange cultura de ensino educacional. Uma delas que é extremamente valiosa, e eu acredito que vocês vão lembrar de algum amigo de vocês, é aquele, por exemplo, aquele sujeito que senta no fundão, né, que talvez tenha até dificuldade de atenção, tenha dificuldade em algumas disciplinas, né, em tirar boas notas em algumas disciplinas, mas que é extremamente bem relacionado com todos. Extremamente bem relacionado com todos. Ele consegue transitar de quem senta lá na frente, a quem senta lá no fundo, ao diretor da escola, ao zelador da escola, né? Então ele tem uma habilidade ali não percebida nesse sistema de ensino, que é a habilidade de comunicação, a habilidade interpessoal. Quando nós vamos para o contexto do marketing, essa habilidade ela é fundamental, né? Não é a única, não é exclusiva. O marketing ele precisa ser sustentado, porque você precisa ter credibilidade para sustentar a continuidade daquele marketing. Então você pode pegar até uma tese frágil, mas você precisa lapidá-la, estudá-la, fundamentá-la para que ela seja boa e que o seu marketing, né, que é o seu nome, não caia. Aquela história, dá muito trabalho construir o nome, mas para destruir, né, daqui para ali. Então nós precisamos dessa responsabilidade com profissionais. Como exemplo, aquela Carol Conká, né? Ela entrou, tinha uma fama de excelente cantora e tudo, e participou do Big Brother. Sim. Eu já tenho... tenho duas perguntinhas aqui da produção. Não, pois pode concluir. Concluiu para as perguntas? Né? Só concluir rapidinho, aí já entramos na pergunta. Então, quando nos deparamos com essa necessidade de realizar um marketing mais orgânico, você vai entender que essas relações elas são extremamente valiosas, né? Você construir uma credibilidade e autoridade validada de forma orgânica é o primeiro passo para você expandir e crescer no digital. Alex, você está dizendo então que eu preciso ser um advogado renomado na minha cidade? Não. Advogado renomado numa cidade leva tempo, né? Existe o tempo de sequência das coisas. Existe um tempo de maturação. É um processo. É um processo, é uma lei natural. Mas você pode ser um ótimo advogado. Isso não lhe impede. O tempo não lhe impede de ser excelente no que faz. O tempo lhe lapida, ele tende a melhorar e aprimorar, né? Mas o que é que acontece? As pessoas têm uma crença de que é necessário elas terem um respaldo no orgânico, né, um respaldo, um conhecimento social, um notório conhecimento jurídico por toda a sociedade, pelas mídias televisivas, para ir para o digital. Só que, na verdade, o marketing de relacionamento ele tem outro fundamento. Ele tem um fundamento de uma relação não tanto quantitativa, mas qualitativa. Aqui, por exemplo, somos 4. Né? Vamos supor que cada um tem uma especialidade diferente. E no nosso relacionamento, nós conseguimos estabelecer uma credibilidade. Então, eu acredito que cada um de vocês tem uma habilidade técnica indiscutível. Assim como vocês acreditam que eu tenho uma habilidade técnica indiscutível. Isso é um pilar. Foi construído um vínculo, um elo de confiança. Independente do elo afetivo.
Existe um elo de confiança com base na credibilidade da validação social íntima aqui posta. Quando nós vamos para o externo, vocês conhecem pessoas que eu não conheço. Pessoas têm problemas. Pessoas precisam de outras pessoas para resolver seus problemas. Soluções. E é aí que surge a indicação, né? Aí que surge a validação social desse marketing. Então, para chegar aqui hoje, eu perguntei no início exatamente por quê. Como eu cheguei, como vocês chegaram a me convidar para participar do podcast hoje. Foi através de uma validação social. E é importante para mim saber, exatamente para saber se eu estou no caminho certo da construção do meu marketing de relacionamento, entendeu? Mas essa questão do marketing digital, e você falou das relações interpessoais, você não acredita que o marketing digital, muitas vezes, ele cria uma relação artificial, essa inter-relação pessoal? Sim. Ela cria uma relação, principalmente na advocacia. Porque a advocacia, historicamente, ela sempre foi uma relação de confiança, né? Você tem que ter confiança no seu advogado. E o advogado também tem que ter uma certa confiança no cliente. Isso se conquista muitas vezes com proximidade, tete a tete, cara a cara. Sim. Né? E o marketing digital, ele cria, no meu entendimento, eu queria que você convalidasse ou não o que eu estou dizendo, ele cria relações artificiais. Você não consegue ter uma relação real com aquilo que você está desenvolvendo no marketing digital. Eu acredito no seguinte, as pessoas se conectam com pessoas, né? E a pandemia, de fato, ela trouxe um avanço muito grande, no sentido de que nós passamos a ser obrigados a sair de uma zona de relacionamento muito pessoal, né? Então, para que eu fosse seu amigo, era necessário ter, no mínimo, intimidade e ir à sua casa, vamos supor, né? E aí, isso é a construção social histórica. A intimidade, a amizade, o elo, a confiança se dá através do contato pessoal. Só que nós deixamos de esquecer que o cliente ele não está procurando um amigo. O cliente ele não está procurando um padrinho para o filho, um compadre, uma comadre. Ele está procurando uma solução. E aí, a partir do momento que você desenvolve uma vitrine de acesso mundial e você expõe a sua capacidade de solução, aí você passa a se conectar. Porque a necessidade dele é qual? A necessidade dele não é que você seja legal. Do seu problema. A necessidade dele não é que você dê atenção a ele no final de semana. Não é que você saia para tomar um chopp com ele. E eu entendo o que você está falando, cliente, porque eu já tive que desenvolver relacionamento, proximidade para conquistar confiança, de aprofundar e sentar numa mesa de um bar e conversar e sair ali para tomar um outro ambiente. E vai continuar existindo. Isso é o bom da advocacia. Mas existe um outro pilar, né, que é o pilar do digital. E o pilar do digital, o que é que nós temos que entender? Lá, isso é até um tema assim, bem conflituoso entre os advogados. Mas lá, honestamente, o cliente ele não quer saber se você é o doutor, se você é o mestre, se você é o professor, se você já tem 20, 30, 40 anos de advocacia. Ele quer saber se você resolve o problema dele. E é ali que se constrói o vínculo de confiança, que é um vínculo extremamente técnico de início. Então, o digital pode até ter esse viés mais artificial do aspecto afetivo, mas do viés técnico-profissional, nós temos uma ferramenta extremamente útil, onde você vai conseguir se vender. Então, paramos, apresentamos um tema, aquele tema demonstra que você tem uma capacidade técnica, você tem o que eu procuro. Você apresentou uma solução para o meu problema. Então, estou falando bem que, olha, existe um benefício tributário para empresas no perfil do lucro real, que atendem um faturamento de até tantos milhões e possui esses quinais, desenvolve essas atividades. Isso é a dor de alguém. Isso é a dor de alguém. Então, o que eu preciso é vender. Existem várias formas de vender. Vender a solução do problema do cliente. Lobo da Wall Street, né? O filme. Tem uma cena muito replicada. Leonardo DiCaprio. Tem uma cena muito replicada de venda, né? Ele pede assim, me venda essa caneta. Aí o pessoal começa a pegar a caneta, um auditório lotado dizendo, essa caneta ela tem uma leveza e você vai escrever melhor, não vai cansar sua mão. Não, outro. Aí vinha outro dizendo assim, a tinta dessa caneta é muito boa. Aí outro, você vai conseguir assinar documentos com... Aí ninguém conseguia vender, né? Aí ele entregou para uma pessoa. Aí me vende essa caneta. Aí ele puxou um papel, pediu assim um papel.
me escreva bem aqui seu nome completo. Aí a pessoa dizendo assim, me empresta a caneta, é R$2. Entendeu? Procura, demanda, oferta. Existem várias formas de se vender. Então o digital é uma forma diferente de vender do orgânico? Sim, é uma forma diferente. Eu tenho clientes que eu nunca vou encontrar na vida. É diferente, mas é uma venda. E para eu exercer a minha função social, Tem que me vender, né? eu tenho que vender. Vender meu trabalho. Eu tenho que ter meu cliente. Eu tenho que ter a dor do cliente para saná-la. É diferente, mas é artificial em que ponto? Né? Qual o ponto desse artificial? Eu estou ali trazendo um conteúdo jurídico. Né? Eu estou apresentando uma dor e apresentando uma solução dessa dor. E é nisso que o meu cliente precisa se conectar. Né? E não se ele achou bonito, se você tem uma aparência que é familiar para ele. Tem uma lourona se você, bonita. não é isso que o cliente está procurando. Né? O cliente vai estar buscando outra coisa. É uma solução. E quando a gente vira essa chave, e é uma dificuldade virar essa chave. Né? Sabe qual foi a minha principal dificuldade no começo para gravar vídeos? Porque eu conheci meu cliente. E o perfil do meu cliente ia sorrir, talvez. Tá gravando vídeo, vai virar ator de novela agora, é blogueirinho, né? Alguns amigos também eu já conhecia. Esse rapaz aqui teve uma dificuldade para querer gravar. Foi, A né? gente falava, pá, bora. Né, isso aí não sei o que. Até a filha dele também, rapaz, pai, você tem que fazer isso. E aí, eu nunca mais Começou a fiz esse gravar. convite, né? E depois que eu fiz o convite, o homem, não sei se foi a filha dele que deu uma pressão dele, mas ele não, bora. Nem Não, fez porque também, a minha preocupação com o marketing é que, na verdade, o marketing bem feito, ele pode vender, como o próprio Dr. Felipe acabou de fazer a comparativa da Coca e da Pepsi. Por que a Coca vende mais? Porque ela tem um marketing mais agressivo e um marketing que conseguiu entender aquilo que o consumidor precisava. Que o marketing da Coca-Cola ela atende ao anseio do consumidor. E o marketing digital, na área do direito, ele bem feito, ele pode levar a venda, a entregar um produto que não é aquilo que está sendo anunciado, entendeu? E a relação pessoal, a indicação, por exemplo, né? Eu fui atendido por um bom advogado, tive um bom resultado, fiquei satisfeito, um amigo precisa, ele vai indicar, ele vai, até agora, recentemente, até há pouco tempo, você falou em 1990 que chegou no Brasil, né? Mas o marketing digital voltado para a advocacia, ele é muito mais recente. Com certeza. Né? Ele é muito mais recente, talvez não tenha 2 anos. Né? 2, 3 Tem anos. mais tempo. Né? O quê? 5 anos? Não, pode Aumentou mais, mais, 10 anos. aumentou mais 10, agora, 12 né? anos. Mas agora é que ele se abriu mais. Já né? existe o marketing digital há muito tempo, né? Desde a ascensão das redes sociais, e eu coloco o YouTube também nesse rol de redes sociais. Já existe o marketing jurídico. O que é que acontece? Eu vejo que existe uma preconcepção formada de que realmente são mundos opostos, né? O marketing jurídico digital do marketing jurídico de relacionamento, esse que a gente constrói no dia a dia. Mas pela minha experiência, o que foi que aconteceu na minha história? Eu vivi confortavelmente com um marketing de relacionamento. Então, as minhas redes sociais, no mínimo, ela era organizada, eu não extrapolava a minha intimidade, mantinha ali algum caráter profissional, as pessoas iriam olhar e iriam saber, de alguma forma, que eu sou advogado, ia ter acesso de alguns pontos da minha vida pessoal, alguma viagem, algum outro ponto. E eu trazia os clientes, captava os clientes, muitos deles através do relacionamento que eu tinha construído na vida. Pois bem, existe um limite para o relacionamento orgânico, matemático. Você coloca aqui aquela conta inicial que a gente fez de 1 para 100. Com 2 anos você já atingiu esse 100, seu público de 100. Né? Ah, mas as outras pessoas também vão envelhecendo. Tá, vão envelhecendo, mas não na mesma proporção. Aí você pega assim, você passa a depender de condições externas que levam os escritórios à falência, como aconteceu na pandemia. Porque na pandemia fechou tudo. O que parecia impossível não era mais. Fechou. Você não pode ver seu amigo. Você não pode ir pro futebol, onde você conseguia sempre uma indicação de alguém para resolver algum problema. Você não pode estar mais nos ciclos sociais. Isso já é uma realidade. Então, o que foi que aconteceu com a pandemia? Acelerou a tendência de relacionamento interpessoal de forma virtual.
O que parecia impossível aconteceu. Então, eu preciso me lapidar, eu preciso me aproximar daquela pessoa. Aí entra as estratégias do marketing jurídico digital. Você precisa saber para quem você fala, né? Quem é o seu público-alvo. Eu preciso me comunicar com aquele público, né? Eu pego assim, muito exemplo da minha esposa, que ela é psicóloga. E a forma dela falar no Instagram dela é uma forma completamente diferente da minha de falar, de me comunicar. Ela, para gerar uma empatia com as pessoas, isso ela faz com muita naturalidade, né? Não é uma coisa artificial. Ela entende que ali, alguns assuntos, ela consegue colocar aquilo de forma natural. Ela se vulnerabiliza. Então ela mostra para as pessoas que muitas vezes o que elas estão passando, a psicóloga também está passando. E ela mostra quais são as ferramentas que ela lhe dá para superar aquela dificuldade. Olha que interessante. Pessoas se conectam com pessoas. A gente teve uma convidada que foi a psicóloga Ana Aracleia. E ela chegou e comentou: o psicólogo precisa de psicólogo. Sim. Né? E você que está falando da sua esposa aí, que ela fala que dos problemas, né, que repassa para os clientes dela a solução, né? Não é bem uma solução, ela faz uma partilha, né? Porque num processo terapêutico assim, é uma construção mesmo. De fato. É um processo de autoconhecimento. Justamente, faz uma partilha, né? Aquela Sim. psicólogo precisa de psicólogo, então ela compartilha com... Mas no jurídico, que a gente vai se perguntar, tá, e na advocacia, o que é que eu preciso fazer? Você precisa entender fielmente qual a dor do seu cliente. No meu caso, o que foi que eu Você entendi... precisa ser um psicólogo. Você Não. precisa ser um do psicólogo. mercado, Em você questão precisa entender. de Instagram, né? Muita gente posta. E a gente vê que as pessoas, elas não querem ver só o seu profissional, mas também querem saber do Sim. seu pessoal. Sim, E isso também é uma estratégia de marketing, né? e eu adoto ela também. Né? Essa Eu- estratégia no meu Instagram não é só profissional. Eu já fiz um profissional. O pessoal quer saber da vida pessoal também. Eu deixei, foi tudo Eu já público, tive... profissional, pessoal. Eu já tive uma amiga que ela me mandou um direct, assim, quando eu tava, e eu me liguei Eu dela. também já recebi um Ela desses. disse assim, ei, agora tu só fala de profissional, é? Aí, tipo assim, cadê? Sou tua amiga, eu quero saber da tua vida, né? É. De direito, não. Só que aquela pessoa me vendo, se eu consigo reter também aquele público, e é importante que eu retenha esse público, um dia ela vai precisar de um advogado. E quando ela precisar de um advogado, ela sabe que tem um amigo, mas sabe também que eu tenho um conteúdo jurídico e Porque uma capacidade essa técnica. questão de aproximação com o cliente, com o seu público, né? É como a gente está falando do Instagram. Quando você posta do profissional, aquela coisa mais séria, muita gente tem vergonha, né? De começar, de conversar sobre algum assunto. Quando você começa a postar do seu pessoal, as pessoas se aproximam mais, né? Sim. E também é interessante e querem saber sobre isso. O Felipe, o Dr. Felipe, ele fez aquele comparativo agora há pouco da Coca-Cola e da Pepsi, que são dois produtos comerciais. O trabalho do advogado é um trabalho mais refinado e requintado, e que é regido por normas. Sim. Né? E o marketing digital, ele muitas vezes, ele praticamente não tem fronteiras. Né? Você tem as suas ferramentas, as ferramentas digitais, elas estão aí hoje disponíveis a custo praticamente zero, né? Os custos são baixos. Então, com isso, muitos advogados certamente estão enveredando pelo caminho do marketing digital. Como você acabou de fazer a defesa brilhante do marketing digital, muitos estão enveredando por esse caminho. Mas esse caminho para o advogado, ele tem limitações. Sim, Né? sim. A própria norma, a própria regra, limita o acesso do advogado ao marketing digital. Eu queria que você falasse um pouco Olha, dessas limitações. o marketing digital, ele tem a sua primeira previsão, salvo engano, na resolução ainda 94 de 2000. E até 2021, essa era a norma que regia. Então, veja só, a norma do Conselho Federal, da OAB, que regulamentava o marketing digital, foi criada em uma época em que não havia Orkut, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, todas as redes sociais que são relevantes no contexto de relações digitais. E se tinha regulamentações pelas seccionais muito distintas. Então, uma ferramenta extremamente válida no marketing digital é o Google Ads, né, que é o anúncio de palavras-chave para encontrar o seu público-alvo de forma paga. Então, você paga um valor, vamos supor, R$5 por dia, R$10 por dia,
coloca a palavra-chave do seu público até encontrar o seu cliente. Né? Algumas seccionais proibiam isso, outras seccionais permitiam. E havia uma desordem. Com a resolução 205 de 2021, a OAB passa a regulamentar, né, o aspecto dos limites, dos parâmetros do marketing jurídico. E é muito interessante porque gerou muita polêmica. Foi aquela resolução que trouxe a questão da ostentação, né, e as pessoas se apegaram muito a esse... Deolane Bezerra. Gente, não, ali foi o foco. Mas, em via de regra, aquela resolução, ela atualizou e autorizava expressamente o uso do Google ADS. E era isso que a gente precisava. Por quê? Através do Google ADS você consegue romper fronteiras geográficas. Então, hoje você consegue anunciar e angariar um cliente em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Roraima, não importa. Portugal. Espanha. Você só precisa ter uma estratégia de marketing pré-definida. Né? E aí, essa resolução ela também trouxe algumas limitações que são importantes de sempre estar esclarecendo. Né? O advogado ele não pode exercer um marketing jurídico fora dos ditames éticos legais. Então, eu vejo muito assim, colegas advogados postando uma sentença, uma decisão liminar, postando que conseguiu um benefício, isso é vedado. Né? Isso não pode. Você não pode fazer promoção pessoal, você não pode prestar reiteradas consultas jurídicas, por exemplo, tem um canal televisivo, você não pode fazer um marketing ostensivo de captação de clientes através de uma promoção pessoal. Você precisa entender que o marketing jurídico ele tem uma denotação de conteúdo jurídico. Você precisa produzir um conteúdo e aquele conteúdo vir gerar resultados de pessoas lhe procurando. E isso afasta a mercantilização da advocacia. Né? A mercantilização é uma prática vexaçada. Né? A partir do momento que você mercantiliza algo, você pode dizer, olha, nós temos um estabelecimento comercial, a minha Coca-Cola aqui é R$2, e tu diz, pois a minha é R$1,50. Né? Se a gente leva isso para a advocacia, você já viola, no mínimo, a tabela de honorários advocatícios, para começar. Depois a urbanidade e assim sucessivamente. Então, o que nós precisamos ter muito cuidado com o marketing digital é para não violar os deveres éticos, né, já pré-existentes. É necessário realmente desenvolver uma estratégia pré-definida. E aí, lá no escritório, qual foi a nossa estratégia? Né? Eu sempre tive muita dificuldade ali de me expor em vídeo. E aí é interessante, né? Sempre você também ser que os telespectadores do podcast, Podleges... Web espectadores, olha só. Vivendo e aprendendo. Web espectadores, entender quais são as suas limitações pessoais. Né? Uma autoanálise. Não tem como você se desenvolver como advogado se você não se desenvolve enquanto pessoa. Então, olhe para você, né? Entenda quais são os seus medos, o que é que ele está limitando. E aí eu fiz esse trabalho pessoal, de autoconhecimento mesmo, entender qual era o medo de julgamento que eu tinha, qual era a minha limitação, por que eu não consegui fazer aquilo. E passei a fazer esse trabalho pessoal até o momento que eu consegui gravar. Né? O melhor feito do que perfeito. Né? Tudo tem um começo, tudo é um processo. E aí eu fui gravando os vídeos, fui vendo resultados, fui vendo que dava certo. Só que eu nunca tive afinidade com aquele perfil de produtor de conteúdo diário, por exemplo. Eu não queria postar aqui, acordar e dizer assim, bom dia, pessoal, meus seguidores. Vou escovar meu dente. Estou indo agora aqui para o fórum, olha isso. Não faz o meu perfil. Né? E aí eu fiquei me perguntando, poxa, como é que eu vou desenvolver um marketing digital se eu não tenho essa aptidão de fazer um conteúdo diário para angariar seguidores? E aí eu entendi que existem caminhos e caminhos no marketing digital. Caminhos e caminhos. E um dos caminhos, que é o que nós escolhemos lá no escritório, nós estabelecemos uma base do escritório de forma digital. Então, o site institucional do escritório e as landing pages, que são extra parte ao perfil do escritório, nós colocamos as teses. Então, por exemplo, a tese que eu tenho interesse de ser identificado conforme a minha área de atuação e a área de atuação do escritório,
para o meu público-alvo, eu coloco no site institucional. Mas isso não me impede de trabalhar com outros nichos, né? Advocacia previdenciária, advocacia bancária, consumerista. Só que no meu site institucional, nosso site institucional, Você delimitou ali. eu delimitei aos temas de repercussão empresarial, contratos públicos, contratos, direito público, direito tributário, fiz uma delimitação. Né? E criamos as landing pages. O que são essas landing pages? São links, não são páginas que você faz um texto, um blog, uma espécie de blog sobre determinado tema. E você conduz durante esse texto, através de uma metodologia chamada copyright, para que no final o leitor entre em contato com você. Então são dados vários gatilhos. O que é copyright? Copyright? É uma estratégia, né? É um termo utilizado no marketing digital que basicamente significa a linguagem de venda que você coloca no texto. Então, não faça um artigo meramente jurídico. É a linguagem com a qual eu vou me interrelacionar com o meu público. Se eu estou falando com meus clientes, então eu tenho que falar de forma... Eu preciso convencer, por exemplo, uma landing page que nós temos. Mandado de segurança para liberação de mercadorias apreendidas do exterior. Né? Eu sei o que é que meu público, qual é a dor do meu público. Então, falo já direcionando qual é a dor para a dor do público, apontando uma solução. E aí a gente vai mostrando, vai demonstrando uma expertise, vai demonstrando fundamento, vai mostrando para ele que é possível. Né? E de forma que vai sempre tendo, para mais informações, clique aqui, para assistir um vídeo sobre esse tema, clique aqui. E aí a gente vai direcionando, né? vai direcionando. Chega no final, né? E aí existe uma taxa de conversão, né? O Google ADS ele funciona dessa maneira, um custo por clique, um custo por acesso. E aí depois você faz um cálculo de quantos acessos são necessários para ter uma conversão. Aí você vai ajustando, então se está ainda de 10, apenas 2, vamos tentar melhorar aqui, fazer um ajuste. Aí você ainda consegue ter esses parâmetros nessa parametrização de resultados. Aí você vai lapidando até chegar num momento interessante. Então, como nós trabalhamos hoje? No Instagram, nós criamos uma vitrine de quem eu sou, do profissional e da pessoa Alex. Né? Não segreguei o Instagram profissional ao Instagram pessoal. As pessoas se conectam com a pessoa, lá existe um profissional, compartilha um pouco da minha rotina, eu não tenho aquele peso nas minhas costas de uma rotina de gravação e tudo mais, gravo os nossos conteúdos, né? A gente agenda, estuda o conteúdo, estou trabalhando, reconheço que ali é um trabalho tão importante quanto uma audiência que eu faça, ali eu também estou trabalhando, né, como advogado, é entender que essa parte do marketing jurídico faz parte, sim, da rotina do trabalho de um advogado que deve ter o respeito e o compromisso com qualquer outra atividade jurídica. E lá eu devolto todo o meu estudo para aquele tema e uma estratégia de acessibilidade da informação jurídica. A gente faz esse estudo, faz essa gravação e vai postando cadenciadamente. Né? Eu já percebi que o meu público... Exatamente. Insta do Dr. Alex, gente, ó. Fale aí, o pessoal tá seguindo. Pedi para você dizer o seu Instagram. Tem rios aqui, falando de pensão, começa a advogar hoje. Oi. Alex. Eu já ia fazer a pergunta do Michel, mas faça aí. Doutor, só uma pergunta. Alex, Isso. só uma pergunta baseada no que você falou. Você falou que tinha uma vergonha de gravar vídeo. Sim. Certo? Nós estamos falando de marketing jurídico. Não. E nós sabemos também de uma certa tendência de ter o avatar, né, com o bonequinho. Por que não usar bonequinho nos vídeos? É permitido? Olha, Eu assim, vou repetir aqui, porque o pessoal não tem acesso, né? Tá. Por que não usar o boneco, os avatar em vídeos, né? Ele tá falando sobre a vergonha que muita gente tem em começar a gravar vídeos. é uma solução, pode usar. Não vejo nenhuma restrição nesse sentido. Desde que, o que é que acontece? A gente tem visto muito, e muitos colegas advogados e advogadas gravando vídeos que geram polêmicas, né? Vídeos que é o chamado vídeo TikTok, com dancinha, e que acaba padecendo um pouco mais no conteúdo jurídico. E aí o marketing é um marketing jurídico, um marketing de conteúdo. Então é necessário ter uma atenção especial nesse ponto, né? Para que a gente não fuja ali dos ditames éticos profissionais que nos envolvem, mas é uma solução extremamente palpável. Existem pessoas que fazem marketing
sem vídeo, né? Nós escolhemos o vídeo porque conseguimos desenvolver, mas eu vou ter postagens estáticas com conteúdos que têm tanto compartilhamento quanto, né? Eu até te mostro aqui um conteúdo, deixa eu te colocar bem aqui, um conteúdo específico que eu sabia que não alcançava o meu público-alvo geral do Instagram, mas que era uma publicação que ia ter repercussão. Não, então aqui, precisa abrir do meu para ver a quantidade de compartilhamentos. Não. Mas, É mas era um conteúdo um pouco que avulso ali da linha de tema e a gente utilizou ele para fazer ele como um teste, né? Uma postagem estática, um conteúdo parado, visualizações. né? E aí isso gerou um bom resultado no sentido também de visualização, de compartilhamentos e conversão de clientes. Um outro ponto que eu não posso deixar de falar é também um estudo que eu precisei fazer para saber para quem eu falava. E aí o que me surpreendeu foi o seguinte: no Instagram eu falo para outros advogados, né? Quem interage comigo são outros advogados. Veja só, nós estamos falando de temas tributários, empresariais, né? Nosso escritório trabalha com inovação tecnológica, contratos que envolvem direito de imagem. Então, tem alguns temas mais restritos, né? Uns temas que não são tão comuns e usuais na rotina da maior parte da advocacia. Igual um direito de família, por exemplo, né? Aí acaba que, quando eu passo a compartilhar esses temas, um potencial benefício fiscal para uma empresa, outros advogados reconhecem um potencial cliente e entram em contato para fazer uma parceria, ou às vezes para tirar uma dúvida e daquela dúvida ver que tem viabilidade de se fazer uma parceria para atuar conjuntamente. E aí a gente passou a entender, olha, o Instagram que a gente vai falar para advogado. E aí a gente fez um teste para confirmar isso, e foi um quadrozinho que nós fizemos, que foi não somente para advogado, eu falo para jovem advogado, né? Eu tive o nicho do meu público-alvo. Não é advogados e advogados, é para jovens advogados e advogados. E lá a gente fez um quadro que resultou num retorno muito positivo, que foi: e se eu começasse a advogar hoje? Eu gravando um vídeo, né, a gente estava iniciando, eu e o Dr. Caio Sampaio, iniciando uma tentativa de podcast também. Nosso primeiro episódio ainda vamos lançar, ainda vai dar certo, Dr. Caio. E eu fiz uma pergunta lá, e eu fui fazer uma fala, e falei assim: olha, se eu começasse a advogar hoje, Convide a gente, viu? Eu faria assim, 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 com certeza. Eu faria assim, essa oportunidade tributária e tal. E aquilo ali teve, vamos supor, o quádruplo de compartilhamentos que eu tenho numa publicação de outro tema, tradicional. E aí eu disse, vou testar de novo. Aí eu fiz mais 2 postagens tradicionais e entrei, depois dessas 2, com essa de novo. E se eu começasse a advogar hoje? E apresentei uma tese, né? Foi até uma tese de um benefício fiscal para empresas do setor de turismo. Quando eu apresentei essa tese através dessa postagem, veja só, eu não estou falando para o meu cliente, né? Eu não estou dizendo assim, porque se eu falasse para o meu cliente, eu ia dizer, se eu fosse um empresário do ramo de turismo hoje, eu faria assim. Mas eu falei para o advogado. Então, eu explicava para o advogado uma oportunidade para ele atuar. Alex, mas tu está entregando um ouro, tu está entregando... Gente, isso tudo está na nossa cabeça. Né? Essa questão de concorrência, existe uma coisa muito bonita que eu estou vendo na Copa, que é ver o Vinícius Júnior, ver o Richarlison, falando dos companheiros dele de seleção com idolatria, dizendo assim, poxa, eu estou jogando com o meu ídolo, que eu estou jogando com o Neymar. Aí o Richarlison se reuniu com o Ronaldo e dizendo ali, você é meu ídolo e o Neymar são meus 2 ídolos. Então, veja só, a gente precisa romper essa ilusão de que estamos separados, de que estamos em constante competição. O conhecimento está posto para todos, mas não é todo mundo que vai ter tempo de parar e se aprofundar naquilo ali. Não é. Então, vale muito mais a pena você ter simplesmente um senso de cooperação, solidariedade com a classe como um todo, disponibilizar seu conhecimento através de uma informação jurídica e você colher esses frutos, esse retorno. Então, nós percebemos no escritório que o nosso público no Instagram é o advogado, mas nós fazemos também postagens direcionadas para a empresa através de anúncios pagos no Google, no Google, e
esses anúncios, quando aparecem para você no seu Instagram, vai lhe direcionar para o nosso site ou para uma landing page que vai explicar aquele tema e no final você vai poder falar. Você vai ser estimulado constantemente a falar com o nosso escritório. Por isso que eu falo, meus sócios são os melhores. Se eles são os melhores, eu também tô, né? Por isso que eu falo. Você falou da advocacia digital, explanou as técnicas que você usa no seu escritório. Sim. Além da atividade de advogado, você comercializa também esse conhecimento? Você presta assessoria, consultoria nessa área? Então, a gente está fazendo um trabalho. Né, um trabalho de construção de autoridade para chegar nesse momento. Né? Veja que no digital existe a possibilidade do infoproduto. E nós não descartamos o infoproduto. Mas o infoproduto, ele é um passo que existe vários caminhos, como tudo na vida, mas é um passo que a gente precisa dar de cada vez, porque nesse momento a gente está estabilizando o resultado. Então, nós estamos em erros e acertos, estabilizando o resultado do digital. Né? Então, nós temos uma assessoria de marketing, um gestor de tráfego, um gestor de mídias sociais, né? Uma pessoa que faz ali as imagens, faz a edição de vídeo, e estamos trabalhando, aprendendo como colher os resultados, porque o meu nicho é muito mais difícil de prospectar, porque é o nicho empresarial. Né? Então, eu preciso que o empresário, de um ticket alto, venha até mim. Né? Eu preciso chegar, levar uma informação até ele e, com essa informação, trazer ele até mim. Então, é um desafio do marketing digital que nós estamos enfrentando, porque não é um ticket baixo. É muito mais fácil, né? Muito menos desafiador, do ponto de vista estratégico, você vender um ticket de, vamos supor, um registro de marcas. Nós temos no escritório. É R$ 1.500. Um registro de marcas é R$ 1.500. Então, é muito mais acessível vender um registro de marcas de R$ 1.500 do que vender um mandado de segurança, como eu estava dizendo, em retenção de mercadoria. Quando a mercadoria é 1 milhão, vou cobrar ali um percentual, vamos supor, por baixo de 5%, né, do valor da mercadoria. É muito mais propenso, né, é muito mais acessível você vender aquele de 1.500. Então, a gente está validando por etapas esse projeto do marketing digital. Primeiro, esse de 1.500, eu preciso de quantidade. Então, a gente vai investir nele no sentido da quantidade. Agora, esse do ticket de 50 mil, eu preciso de qualidade. Né? Então, estou investindo nele em qualidade. E aí é onde potencialmente entra a concorrência, né? Que você precisa estar sempre pensando fora da caixa. Você precisa sempre estar ali saindo daquele padrão, estar buscando. Vou te dar um exemplo. Tivemos agora uma feira que reuniu, no Rio de Janeiro, salvo engano, no final de outubro, reuniu muitos exportadores. Reuniu muitos exportadores e importadores. Se eu fizesse hoje uma postagem, né, voltada para esse público-alvo, de um problema, de um produto do meu escritório, e aí a gente fala produto, assim, é um serviço que eu tenho no meu escritório, mas imagina uma vitrine, seu escritório é uma vitrine. A primeira coisa que você precisa fazer é definir quais soluções você pode entregar para o seu cliente. O que você faz? O que você resolve no seu escritório? Né? O que você faz no seu escritório? Quais são as soluções? Isso são os seus produtos. Bote na vitrine. A vitrine são suas redes sociais, é o seu site institucional. Você pode pensar, isso é muito caro. Não, tem site gratuito. Melhor feito que perfeito. Precisa começar de algum lugar. Converteu ali seu cliente. Cara, investe. Aí melhora o site. Né? Mas tem site gratuito. Pois então aproveite o humilde PodLed e divulgue suas redes sociais. Alex Castro, Alex com 2 L's, Castro, VASC. Alex Castro. Tá. E tem uma perguntinha aqui da produção. Quais foram os advogados que lhe inspiram, né? Então, tem muitos advogados que me inspiram, e aí eu costumo dizer que existe tanto o aspecto orgânico, né, do marketing e relacionamento. Lá em Teresina nós temos grandes advogados que são referências na advocacia, não só local, mas nacional, que não fizeram uso do digital. Então, eu me inspiro neles também. Né? Eu me inspiro para construir uma carreira sólida ao ponto de não depender somente do digital. Mas eu também me esforço para não depender somente do relacionamento. Né? Eu acredito que esse caminho de equilíbrio... Né, é um leque. Né? Mas nós temos algumas referências no digital.
quem me implantou essa primeira semente não foi nem tanto no sentido da advocacia, mas foi de infoproduto, que migrou praticamente, que foi o meu professor de preparação para a OAB, que foi o Pedro Barreto, né? Ele vive do digital, mas ele não deixa de ter um elo de relacionamentos, né? Ele percorre, e observei muito essa estratégia nele, ele percorre o Brasil prestando palestras, aulas gratuitas para a OAB. Então ele faz um aulão aqui em Teresina, faz outro aulão, no final ele converte o aulão, ele oferece o curso dele, né, no digital. Faz isso. Eu fiquei 40 minutos, 1 hora, não tem como, né? Não, ele faz um curso de um dia inteiro, né? Ele pega ali, ele faz, por exemplo, vamos fazer um dia inteiro de questões, principais questões de direito constitucional, principais questões de direito tributário. Aí no final do curso que ele está ministrando, ele entregou muito conteúdo, né? Então outra coisa que você precisa fazer é entregar muito conteúdo. Ele entregou conteúdo de valor e no final ele converte. Ele ofereceu e eu comprei. Né? Eu comprei. Tenho ele, eu tenho o Robert Bezerra, né? O Robert Bezerra também é um amigo hoje, então prazer em dizer que é um amigo. É um cara que no digital é extremamente criativo, cara. Os vídeos do Robert são geniais. Eu acho que dos vídeos que eu conheço no marketing digital, o dele realmente está muito fora da caixa. Porque de fato você, nesse meio digital, desse marketing digital, você tem que ser bastante criativo. Sim, mesmo, né? sim. E quando você é criativo, eu particularmente já até comentei com os colegas aqui que eu não sou muito criativo na relação do marketing, assim, né? Não sou tão criativo em relação a isso, ao marketing digital, a criar um vídeo, criar algo assim do tipo, né? Não sou tão criativo. Mas é aquela coisa, né? Às vezes você... Criatividade é um exercício, né? né? Às vezes você tá lá e vai aprendendo a ser criativo. A gente tem preguiça de pensar também, né? Quem fala muito disso também, que é inclusive também outra referência do digital, que eu não tenho referência no digital somente do direito, né? Mas tem o Murilo Gun também, que vale muito a pena acompanhar, e ele fala muito de criatividade, né? Ele tem o método Cri-Cri, que mostra exatamente que nosso ensino ele é voltado para eliminar esses aspectos subjetivos, né? Se você for para o direito, lá já vai ter uma série de sociólogos que vão dizer que existe uma usurpação da nossa subjetividade. E realmente o tecnicismo que o direito nos condiciona, ele pode ali abafar um pouco a criatividade, mas é sempre importante que você exerça esse elo criativo, se desafie. Eu tenho referências também aqui no regional, né? Assim, só que as referências que eu tenho é como personalidades jurídicas. Né? Eu vou ter ali Moisés Reis, né? Que é um grande tributarista que me inspira. Né, eu tenho a minha amiga também, doutora Cláudia Paranaguá, doutor Nazareno Té, doutora Isabela Paranaguá. Eu tenho tantos outros nomes assim que eu poderia passar o dia listando. Mas o que foi que eu fiz? Quando eu comecei a advogar, eu entendi, eu procurei olhar para quem dava certo. Aí eu olhava lá o doutor Luciano Paes Landim. Poxa, o doutor Luciano deu muito certo, né? O que é que ele faz? O doutor Luciano trabalha ali com responsabilidade civil, um escritório de ação de massa. Sempre admirei, foi meu professor também, o Dr. Lucas Villa, né? Eu sempre admirei o Lucas, né? E aí poxa, o que é que o Lucas faz para dar certo? Aí eu via que o Lucas tinha já uma advocacia chamada mais de boutique, né? Aí eu vi ali, por exemplo, eu assisti uma palestra do Nelson Williams, aí eu vi uma outra realidade, aí nossa, ali existe um outro caminho. Em resumo da história, a advocacia ela dá certo em qualquer nicho, em qualquer setor, em qualquer estratégia. Você realmente só precisa ter um comprometimento, saber onde quer chegar e as ferramentas que você vai empregar para se chegar ali, né? Sempre buscando se atualizar para não ficar para trás. Sim, essas ferramentas estão disponíveis e essas ferramentas elas têm que ser buscadas. Sim. E para que você possa buscar essas ferramentas, até no tempo de faculdade eu fazia o comentário que as faculdades elas não preparam o estudante de direito para ser advogado. E muito menos para ser um advogado empreendedor. Sim. Porque não basta você ter o conhecimento jurídico, não basta você ter a boa vontade, você tem que ter espírito empreendedor. Porque senão você para no tempo e você fica para trás. Como desenvolver esse espírito empreendedor? Falando agora para o jovem advogado. Aquele que está começando agora, que precisa se posicionar no mercado e está ali parado, sem saber o que fazer. Ele tem que desenvolver esse espírito empreendedor.
É agora que ele precisa assistir o Podleges. Com o Dr. Primeiro, Alex. primeiro ponto, já acessar o link, né, do Podleges aí, para começar a desabrochar esse espírito empreendedor. O espírito empreendedor, eu digo que é muito assim. Nós temos uma série de histórias que não são contadas, né? É contada uma série de histórias. Se eu estiver ultrapassando o tempo, pessoal, já me digam aí. Não, enquanto a conversa estiver fluindo, Não, pois vamos ficar. quando começar a olhar um para a cara do outro aqui, é hora de parar. Então, assim, a questão do espírito empreendedor, né? São contadas muitas histórias para a gente, né? Existe, sim, toda uma estrutura social de... Não gosto muito da perspectiva vitimista das circunstâncias, mas muitas estruturas sociais que realmente dificultam, muitas vezes, que você alcance aquela transformação, aquela realização profissional, econômica, financeira de sua vida. E na advocacia não é diferente, né? Você vai enfrentar questões sociais, sejam elas econômicas, sejam elas raciais, sejam elas de gêneros, né? Independente, você enfrenta. Existe regionais, né? A realidade da advocacia do Piauí, eu que convivo com meus colegas jovens presidentes dos outros estados, é completamente diferente. É completamente. A minha realidade em Teresina já é completamente diferente daqui de Piripiri. Né? Então, existem fatores externos, certo? E no meio desses fatores externos, existem várias histórias que não são contadas, né? E várias leis. Uma delas que eu sempre ouvi na faculdade foi: para você ganhar dinheiro na advocacia, você precisa passar pelo menos 5 anos ali de muita luta, muito sofrimento. 5 anos é porque ele está sendo bom, né? Sendo bom. Mas eu vi 5 anos. Tem gente que volta 10 logo. Eu vi muito essa história, né? E eu posso dizer assim, sem infringir nenhuma ordem ética, que eu tive sucesso na advocacia financeira no meu primeiro mês. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não esperei me formar para saber onde eu queria chegar. Né? Eu acredito que o erro das pessoas já é se perder de si, né? Na caminhada da faculdade. Fica muito na história, por exemplo, eu vou fazer concurso. Por que você vai fazer concurso? Aí fica a história, não, porque tem estabilidade. O que é estabilidade? Né? Só o que eu tenho lá no escritório é servidor público endividado. Isso é estabilidade. Eles sabem quanto vão receber, mas não sabem quanto vão ter que pagar, né? Quanto vai sobrar. Isso para mim não é estabilidade. É previsibilidade de entrada de receita, é diferente. E a previsibilidade de entrada de receita eu quero no meu escritório. Claro que eu quero ter previsibilidade. Então eu trabalho e desenvolvo estratégias para ter previsibilidade. Então as pessoas demoram muito para entender onde elas querem chegar, o que elas querem fazer. E aí, por muitas vezes, elas vão para o caminho que não é conveniente à essência e natureza delas. Não esqueçam, para falar de advogado, de advogada, você precisa falar de ser humano. Então, é um olhar assim, que eu sempre trago para o aspecto do ser humano. E eu vivi isso na minha advocacia, e o melhor exemplo que eu posso dar para exemplificar como essa problemática é uma historinha que diz assim: um cacto não consegue ser o melhor cacto que ele dá conta de dar se ele está plantado no Pantanal. Né? Um cacto, para ser o melhor cacto que ele dá conta de dar, precisa estar em terreno arenoso, muito sol e pouca água. Né? Se ele está no meio do Pantanal, sem pegar sol, com muita água, ele não vai ser o melhor cacto que ele dá conta de dar. Então, muitas vezes, nós somos encaixados em caixas, em terrenos que não são propícios ao nosso desenvolvimento pessoal. E aí a gente fica se culpando, se martirizando, porque ainda não entendemos que, em verdade, não somos nós que estamos errados. Apenas não estamos no lugar certo. Você não vai julgar uma tartaruga pela sua habilidade de subir numa árvore. Exatamente, né? Exatamente. E aí, quando você vira essa chave, eu acredito que você já começa a dar um passo correto para a advocacia, para o espírito empreendedor. E espírito empreendedor, eu posso falar independente de advocacia. Eu já tive várias conversas, Kennedy, com advogados, com jovens advogados, que no final a conclusão era a pessoa tinha uma conclusão e ela não seguia advogando. Né? Assim como eu tive conversas com jovens advogados que seguiram a advocacia depois dessa conversa e deslancharam. Mas o que é que acontece? Esse espírito empreendedor, ele depende de uma consciência, porque empreender é um trabalho que você faz primeiro consigo mesmo,
para depois entender. Vou explicar melhor. O que é empreender para mim? Empreender é eu entender como melhor eu posso servir. Veja só, do que eu estou falando. Né? Como eu empreendo, onde melhor eu posso servir. Eu vou deixar de ser um empreendedor se eu decidir vender picolé amanhã? Não vou. Se eu entender que, para mim, o melhor serviço está vender picolé, né? E ali eu vou conseguir cumprir com a minha função, né? Nem social, mas espiritual, humana, propriamente dita, eu vou estar empreendendo. O empreender é um trabalho de tirar as máscaras, né? Tirar as capas e entender quem você é no meio desse processo. Superado isso, gente, não adianta, assim. Você não vai ter uma base de sustentação contínua de você investir em algo porque alguém está simplesmente lhe colocando. Né? O famoso Maria vai com as outras, o João vai com os outros. Que é de pegar e dizer assim, Felipe, agora está dando muito bom a ação da revisão da vida toda. Aí tu já está empreendendo energia aqui em algo, né? Tu não termina aquilo, aí tu já sai correndo para ali. Aí depois diz, não, ó, modular os efeitos, agora está dando bom uma ação X. Aí tu sai correndo. Fica tirando para todo lado, não acerta nada. Você precisa saber o que você quer fazer. Né? Então o espírito empreendedor, ele está muito vinculado ao seu senso, à sua autopercepção de si, ao seu autoconhecimento. E assim, eu sempre falo, né? Lá no nosso escritório, a gente sempre tenta ter essa abordagem com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros, com os advogados, de que é necessário fazer um trabalho pessoal, né? Entender, é isso aqui que você quer? O que é advocacia para você? O que é esse estágio para você? Né? Porque aí você passa a deixar de ter rótulos superficiais, você deixa de ter obrigações superficiais e adentra um sentido mais profundo do que seria um propósito. Então, a advocacia ela é desafiadora, né? A advocacia tem dia que não, tem mês que não está bom, tem ano que não está bom, né? Acontece, mas ela não é simplesmente uma ferramenta, ela é um propósito. Tem que gostar, se assim realmente. você escolher, né, Cristiano? Se assim você escolher, né? Você precisa escolher ela como propósito. E aí ela lhe escolhe. E aí você passa a prosperar, você passa a ter resultados. Então, eu vejo muito nesse sentido, de que é um trabalho pessoal, né, um trabalho de lapidação mesmo, de consciência, para você desenvolver e começar a ter resultados na advocacia, ou no concurso público, ou na docência, independente de onde você queira estar. O importante não é correr mais rápido, é correr para o rumo certo. Então, pode finalizar. não, fica à vontade. Você tinha as perguntas a fazer? Eu fiz já as fiz, né? perguntas. E para finalizar o nosso episódio, podcast, você queria acrescentar mais alguma coisa? Olha, Que não. eu sempre digo assim que vale muito a pena a gente duvidar. Vale muito a pena a gente duvidar. Cada um tem a sua história, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas origens. Né? Eu sempre ouvi muito que... Nossa, quando eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, de campanhas do OAB, o discurso que eu mais ouvia era: eu não venho de família tradicional, eu não tenho um sobrenome. Então, o jovem advogado era muito submetido a um discurso de vitimismo. Vitimismo de não ter um nome tradicional, de não vir de uma família de advogados, de não ter um nome já posto no cenário político, de não ser filho de um grande empresário. O que é que acontece? Vale muito a pena duvidar. A advocacia, ela é uma profissão que exige que você sempre questione. Né? Ela tem esse viés filosófico. Então, duvidar do que lhe dizem, duvidar de onde dizem que você pode chegar, duvidar de quem duvida de onde você vem e de onde você está. É importante duvidar, porque a questão não é as respostas que você vai obter, né? Mas a própria compreensão dos questionamentos, das perguntas que são feitas ao longo do caminho. Para que a jovem advocacia consiga dar uma virada de chave, ela precisa entender que depende muito mais dela do que do externo. Né? O digital, ele é uma ferramenta de transformação. Ela é uma ferramenta de isonomia, de democratização das profissões. Então não são todos os escritórios grandes que vão estar concorrendo diretamente com o jovem advogado. Eu entendi isso. Eu disse assim, olha, eu não estou concorrendo com os grandes escritórios que já são advogados das grandes empresas. Eu não estou concorrendo com eles. Né? Eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Não é com eles que eu estou concorrendo. Né? Eu tenho que investir em empresas de pequeno, de médio porte,
e um dia elas vão ser grandes. E aí, semeadura. É um processo, né? É uma etapa por etapa. Eu conheci escritórios em São Paulo que, com 1 ano de advocacia, já possuem faturamento superior a R$70 mil. Trabalhando com o quê? Inovação tecnológica, startups. Né? Tem escritórios. Aí você pensa, não, pois deve estar advogando para a Nubank, deve estar advogando para a Airbnb. Não, o nicho deles é startups em começo de estruturação. Doutor, tudo começa assim, quando você começa a absorver certas coisas. Porque só que tem pessoas que falam, pessoa A é advogada, só que ganha nada, não tá ganhando nada. Tem muito advogado. Aí muita gente absorve, né, esses comentários e acaba levando que você você fica desestimulado e tudo, e não faz nada para que seja diferente, né? Você acredita na fala daquela pessoa. E é um erro. Falta um pouco, às vezes, até de senso de comparação. Você pegar a história de qualquer grande empresário, para mim, um dos maiores que o nosso Piauí já teve, João Claudino. Olha a história do João Claudino. Né? Ele não começou já com Teresina Shop. Ele já não começou com Paraíba sendo o que é. Existe uma caminhada, existe um processo. A advocacia exige processo, exige etapas. Não adianta querer pular etapas. Não adianta. Alex, mas como é que você diz para não pular etapas e está aqui dizendo que a gente pode faturar 70 mil com 1 ano de escritório? Porque isso não é pular etapa. As etapas não têm tempo pré-definido. Né? O que eu estava explicando, eu acabei interrompendo do que eu adotei como estratégia, faltando mais ou menos 1 ano, 2 anos, no sexto período, eu decidi querer advogar e eu empreendi como estudante de direito para a minha advocacia. Então, dali, eu mudei completamente a minha vida, no 6º período. Né? Eu passei a participar de eventos em São Paulo. Já sabia que queria ser advogado. Sabia que queria advogar. Você não ia fazer a prova da OAB só para mostrar para o pessoal que eu passei na prova da OAB. Você queria, de fato, ser advogado. Eu queria ser advogado. Então, eu sabia que eu queria advogar e no tributário. E esse pensamento já ajudou bastante, né? Ajudou porque existe um tempo de maturação e durante esses 2 anos eu tive a oportunidade de investir, inclusive, em alguns projetos na área. Eu tive mentores, assim, que eu tenho muita gratidão, meus amigos, né? O doutor Iago Vila, o doutor Rudson Mourão, assim, me acompanharam ali no começo. O doutor Diego Valério também foram os primeiros advogados que prestaram essa mentoria para mim ali, como estagiário. E lá eu aprendi muito, né? E a gente teve a oportunidade de estruturar projetos juntos. E nesses projetos que nós estruturamos juntos, nós não faturamos, nós só gastamos, nós erramos muito. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu ganhei uma experiência muito grande, primeiro, de saber o que não fazer, e segundo, de relacionamentos. Eu tive a oportunidade de sentar com grandes empresas, eu tive a oportunidade de ir a São Paulo e conhecer grandes consultores, conhecer grandes metodologias de trabalho, de gestão de escritório. Eu ampliei a minha visão, né? Ampliei minha visão. E foram 2 anos de experiência antes de me formar. Né, ali vivendo como estagiário, mas empreendendo naquele projeto. Quando chegou o momento de me formar, né, fazer a prova da OAB e tudo mais, eu consegui já entender o que eu não faria, e eu tive uma luz até estudando para a OAB de um projeto que seria viável. Né, na época, o projeto é o ICMS ecológico, eu estudando ali para a 2ª fase da OAB, eu me deparei com esse tema. E aí eu coloquei na parede do meu quarto, eu disse assim, depois eu vou estudar isso aqui para ver o que é. Quando passou aquela fase, eu fui estudar o ICMS ecológico, eu vi que era uma oportunidade maravilhosa para o estado do Piauí à época, que eu me formei, só tínhamos 12 municípios habilitados por uma repartição de receita tributária para municípios que atingiam critérios de preservação ambiental. E aí desses 12 municípios habilitados, 36 tentaram, então tinha um universo de 220 e poucos, né, 225 municípios do estado inteiro. Eu tirava 36, o restante não sabia que podia ter esse benefício, e dos 36, só 12 conseguiam, e aí desses 12 que conseguiam, eram todos municípios de grande porte. Então já fui entender por que só municípios de grande porte conseguem. Aí eu vi que os municípios de pequeno porte não conseguiriam, porque faltava um aparato técnico. Né? Faltava um aparato técnico interdisciplinar, eles não tinham essa estrutura. Já os municípios grandes tinham. Então, o que foi que eu fiz? Eu entrei no mercado, conversei com pessoas, fiz parcerias, né? Vendi um projeto para elas. Gente,
projeto é esse. Se der certo, entre comigo. Não tinha condição de remunerar ninguém, né? Sou filho de açougueiro, neto de açougueiro, e ali meus pais já não tinham condição de me dar uma estrutura financeira, mas me deram o mais importante, o estudo. Só uma picanhazinha pro churrasco ali. E pra que é melhor? Né? E aí, as pessoas compraram a ideia, me uni com pessoas empreendedoras que tiveram essa visão também, inclusive saí sócio da faculdade de uma professora minha, né? A Heloísa foi minha primeira sócia, a Heloísa Gomes. Foi minha primeira sócia, eu era ainda estudante, ela me convidou para ser sócio. Né? Aí, quando saí da faculdade, já entrei como sócio dela e a gente montou esse projeto, né? Que até hoje é tocado, esse projeto. E dali nós vendemos com um público-alvo municípios de pequeno porte. Né? Foi feito um trabalho voltado para municípios de pequeno porte. Né? E aí, assim, com muito mérito também ao trabalho que a Heloísa vem desempenhando, conseguiu habilitar um município de 0,6 FPM como o segundo melhor município mais habilitado do estado. Né? Superou Teresina, superou municípios de grande porte. Então, mostra que aquela visão inicial que nós tivemos de proporcionar uma equipe técnica qualificada dentro do município pequeno, venderia, converteria em cliente e traria resultados financeiros que não dependeriam do tamanho deles, mas sim do serviço que eles estavam prestando. E aí, essa foi a minha primeira experiência na advocacia, né? E de lá para cá a gente já foi tendo outros projetos, aí entra em um projeto, conclui o projeto, entra em outro. A gente sonha, realiza, depois já vem outro sonho. E vai empreendendo e vai errando, né? Quanto mais cedo a gente errar, mais cedo a gente vai aprender. Né? O erro é extremamente importante. Para o jovem advogado não se frustre em errar. Eu já tive um mandado de segurança, que foi o mandado de segurança mais importante da minha vida. Que foi um mandado de segurança que gerou uma repercussão de âmbito estadual. Eu precisei protocolar ele 3 vezes, porque as 2 primeiras foi extinto, foi arquivado, foi extinto. Então, errar é fundamental. E aí, cada vez que eu errava ali, eu via o que precisava melhorar, e aí, na segunda vez eu errei de novo, outra coisa já, na terceira, já não tive aquele erro. Né? E olha a experiência que eu tive ali. Então, hoje, quando eu faço mandado de segurança, quando eu faço um pedido liminar, já é outra visão. Por quê? Porque eu errei, não foi porque eu acertei. Eu acertei depois de errar, mas eu só acertei porque eu errei. Né? São algumas das visões assim que vem norteando a minha advocacia, né? Sempre procurando exercer com humildade, não reconhecendo no meu colega um concorrente, mas sempre pautando mesmo essa cooperação, essa solidariedade, para que a gente consiga chegar mais longe. Né? Então, o jovem advogado, aliás, não só o jovem advogado, principalmente o jovem advogado, porque ele está entrando no mercado da advocacia agora, mas eu digo assim, aqueles advogados que já têm um bom tempo de experiência, mas que ainda não tem nome, digamos assim, né? Ou seja, para todos os advogados, vamos dizer isso logo, né? Todos os advogados, você precisa ser empreendedor e um bom marqueteiro. É isso. Tendo isso... É a receita do sucesso. Não, e se ele não tiver um investimento mesmo técnico, ele não consegue sustentar. Não adianta você vender. Então, né? Ser um bom empreendedor, um bom marqueteiro e, acima de tudo, ter um bom conteúdo. Isso. Por exemplo, hoje, a gente sempre procura fazer com que o nosso cliente gere mais cliente. Né? A indicação. Boca a boca, tradicional. Boca a boca. Sem dúvida alguma, a jovem advocacia enfrenta muitas dificuldades, né? Sim. Eu tinha cliente, ela não me conhecia pessoalmente. Foi a advogada da irmã dela e a irmã dela me indicou, né? Sim. E eu fui encontrar com ela no fórum. Quando eu desci do carro, ela, meu Deus, você é tão novinho. Eu nem me acho tão nova, gente. Eu tenho 25 anos, né? Tão nova, não. Aí ela tomou um susto, né? Meu Deus, meio que minha irmã falou, você é muito novinha. Teve uma cliente que foi passado por outro colega, né? Porque não atua na área. Essa cliente pegou meu telefone, viu meu WhatsApp, que hoje em dia, né? Assim, as redes sociais do WhatsApp, aí viu minha foto, aí me ligou. Aí, Felipe, olha, eu não vou lhe chamar de doutor, porque eu vi sua foto e lhe achei muito novinho. Então eu vou lhe chamar de Felipe. Vai acontecer isso comigo. Mas assim, não tem problema não. Eu
essa questão de doutor é mero costume. E ela falou isso, eu não vou lhe chamar de doutor porque você é muito novinho. Entendeu? E se eu tivesse tirado a barba, aí que ela Não, não ia chamar nem pelo Uma nome. sorte né? pra gente. assim, Engana um pouco, né? Engana um pouco. É. Ontem o presidente Celso disse que era bom tirar minha barba, eu tava parecendo ter 42 anos. Aí eu disse assim, esse negócio tá sério. Que eu tenho 26 também. Pronto, novinho. a mesma idade aí. Então a gente tem que deixar a barba mesmo. Tem que deixar a barba. E Mas aí- a jovem advocacia, eles enfrentam muitas dificuldades, né? Então a forma que a gente tem de superar essas objeções, primeiro com capacitação, né? E sempre mostrar para o cliente que a dor dele não depende de um advogado mais velho, mas sim de um advogado capacitado, de um advogado que consegue resolver aquela solução, né? Imagina as objeções que eu enfrentei para fechar o contrato com a prefeitura, né? Eu estava ali saindo da faculdade, olha a audácia, saí da faculdade e fui atrás de prefeitura para fechar a consultoria tributária municipal. Então, o que eu tinha que superar de objeção era muito grande, porque eles já estavam com grandes escritórios, algum deles, né? E ali teve um ponto que me chamou muita atenção, uma reclamação que era comum de ouvir, né, daquele público-alvo, era que se sentia, talvez por ser de menor porte, um pouco desamparado, um pouco escanteado, assim, como se o foco daquele escritório que já tinha grandes prefeituras fosse sempre as maiores prefeituras, até pelo volume de demanda, de trabalho, e aí não havia uma insatisfação. Então, já pegava naquela dor, né, de que o jovem advogado, ou aquele advogado que tem um escritório menor, ele consegue prestar um serviço mais pessoalizado, né? É aquela história assim de que no meu escritório você vai ser atendido sempre pelo sócio. É isso aí. Porque só tem eu no meu escritório, será? Mas não deixa de ser uma verdade, né? Então, assim, são objeções que vão sendo superadas, e é sempre bom também os advogados entenderem a necessidade de estudar vendas. Então não tenham medo de arriscar. E se vocês quiserem saber mais dicas, assistam o Podled, daí vocês vão saber. Com certeza. Doutor, deixa um recadinho aí para os nossos podleiros. Já deixei um monte de recado pro pessoal, né? Recado final. Né? Deixa final, o recado cereja do final. bolo, a cereja do bolo. Então vamos lá. O recado final assim, que eu posso deixar é primeiro agradecer, né, o espaço que nos foi concedido aqui. Eu tenho certeza que esse tipo de iniciativa que vocês estão fazendo aqui é uma iniciativa transformadora, não somente para a realidade de vocês, mas para de tantas e tantas pessoas. Uma coisa que eu tenho entendido é que nós, enquanto protagonistas de algum projeto, né, de algum propósito, não temos a menor noção da repercussão de transformação que nós causamos na vida das pessoas. Então, para mim, aqui vocês estão sendo, na verdade, eu estou recebendo uma aula, né, de iniciativa empreendedora, de iniciativa de transformação. Eu acredito que o maior poder de empreender é aquele de transformar. Você melhor empreende quando você tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Aí você está realmente no caminho certo, você está servindo de fato e de direito. Então, eu primeiro queria deixar assim, todos os meus parabéns, né, e minha gratidão pela iniciativa de vocês, porque eu acredito que já é tempo de compreendermos, de acessarmos uma consciência de que somos um, que é a evolução de vocês, que o crescimento de vocês também é a nossa evolução, o nosso crescimento, de que a gente não precisa estar em guerra com os nossos colegas, nós, pelo contrário, precisamos nos unir cada vez mais, né? Isso vai evitar várias arestas, como aumento de honorários, como concorrência desleal e atentados, né, ao nosso código de ética, e assim sucessivamente. E o maior beneficiário disso, como sempre, vai ser a sociedade, porque uma classe advocatícia fortalecida, com as suas prerrogativas respeitadas, quem ganha, de fato, é a sociedade. Eu só queria deixar assim, um recado do meu coração, né, para os Web espectadores. E os podleiros. Você escolhe aí. Ouvintes. Queria deixar um recado que o ano está acabando, né? Não tem sido um período fácil para muitos, tem sido muito desafiador, né? A gente passa por muitas turbulências políticas, econômicas, existe uma tendência de piora, né? Inclusive, Esperamos que não, né? existe já a previsão de aumento da alíquota de ICMS, de combustível, de energia elétrica, e a gente sabe que Aprovado, tudo né, isso aprovado. Amanhã, inclusive, convido vocês para assistir, vou estar dando uma entrevista na Antena 10 sobre esse tema. Pronto. E eu acredito E que o horário aí.
Vou saber ainda. Ainda vai. Aí eu divulgo para vocês. Pronto. Mas assim, eu acredito que essas dificuldades elas tendem a nos fortalecer, né? Nada acontece por acaso e as dificuldades que a gente passou anteriormente, em algum momento ali, parecia ser impossível ser superada, mas nós chegamos no final do ano, de certa forma estamos vencendo e vamos vencer, né? É uma caminhada que nos necessita fé, né? A gente precisa ter fé, a gente precisa ter humildade. Realmente a gente precisa relembrar propósitos maiores, que é o próprio propósito dado por Deus em nossas vidas. E Ele está sempre operando, está sempre atuando em favor da nossa evolução. Então, sejamos gratos até pelos as nossas dores, né, pelos momentos de dificuldade que enfrentamos, porque mais à frente, e eu garanto, porque eu já tive dificuldade na advocacia, que eu não saberia naquele momento que iria conseguir superar e que, pelo contrário, dela eu extrair frutos muito mais prósperos e abundantes para a minha vida. Então, vocês estão vencendo, vocês já estão vencendo. É um caminho árduo, mas não se esqueçam que vocês já passaram de onde vocês estão, né? A gente está vencendo e eu peço sempre assim que Deus abençoe, que o Brasil seja hexa e muito obrigado. É isso aí. Amém. Doutor Alex, o senhor entendeu muito bem o espírito do Podleges. O Podleges, quando foi criado, quando o projeto surgiu, o objetivo era justamente esse, trazer conteúdo e levar conteúdo de qualidade. E nós agradecemos a sua presença aqui hoje, que nos ajudou a atingir mais uma vez esse objetivo, trazendo conteúdo de qualidade, hoje especificamente, para um público mais específico, que são os jovens advogados e os advogados de forma geral. Sim. Muito obrigado pela sua disposição de estar conosco aqui hoje. E obrigado pelas palavras Obrigada, agradáveis, doutor. soaram bem aos ouvidos. Show de E bola. sigam o Instagram do Dr. Alex, viu, gente? E é isso. Chegamos mais um fim do nosso episódio, né? O 23º. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no nosso canal. Se você acompanhou a gente até aqui, é porque de fato vocês gostaram desse conteúdo de excelência, de excelente qualidade, né? Então faça a sua inscrição, compartilhe bastante com seus amigos, comentem aí nesse episódio e sigam nas nossas redes sociais, pod_lege jurídico, que também vai estar na descrição desse vídeo. E é isso aí, meus podileiros, e até a próxima!